Amados, muito boa noite a todos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17, do 16 ao 34. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade, os irmãos. Por isso, ele desesperava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando o concílio, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos. A verdade do Senhor, que é a tua palavra, foi lida. E Deus, sabemos que não há condições em nós em expor a tua palavra como ela é. Contamos, Deus, então, totalmente com a iluminação do Deus Espírito Santo, para que, Deus, ao expor a tua palavra, nós possamos também ser encontrados fiéis. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça para que, ao expor a tua palavra, ela possa, Deus, nos tirar da nossa zona de conforto, que ela possa, Deus, mexer com o nosso âmago, que ela possa, Deus, encontrar ao mesmo tempo também morada e guarida no nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus.
Amém. Amados, depois que Jesus ele ressuscitou dos mortos, nós vamos perceber que ele comissionou os seus apóstolos, dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, conforme o relato de Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20. Depois de convertido, o apóstolo Paulo também começou a ir por todo o mundo antigo, pregando o Evangelho. E essa é a sua segunda viagem missionária, na qual ele está, então, aqui pregando na região da Macedônia, em particular nas cidades de Filipos, Tessalônica e Bereia, antes de ser perseguido e expulso, como foi lá em Tessalônica, deixando assim a região da Macedônia. Depois desse fato, Paulo ele foi para a cidade de Atenas, na Grécia, onde ele permaneceu sozinho, aguardando Timóteo e Silas, que estavam ainda em Tessalônica, até chegar na cidade de Atenas. Então, depois desses episódios, o capítulo 17 de Atos, dos versículos 36 a 34, é, sem discussão, uma das passagens mais relevantes em toda a Escritura, naquilo que concerne a igreja nos nossos dias. Principalmente porque um comentarista bíblico chamado John Stott também ele corrobora com esse assunto, dizendo que quando ele estava estudando essa passagem, ele estava respondendo algumas questões de um mundo pós-moderno, nas quais ele ali então respondeu algumas perguntas como: qual deveria ser a reação de um cristão que visita uma cidade que é dominada por ideologias ou religiões não cristãs e que pode ser esteticamente magnífica e culturalmente sofisticada, mas moralmente decadente e espiritualmente morta? Qual deve ser a reação de um cristão diante disso? Depois ele pergunta como devemos reagir e responder a ideologias não cristãs. Depois ele ainda faz uma outra pergunta: como cristão, como é que vamos responder a tal ceticismo? Ou seja, aquela pessoa que não admite que existe dogmas e que existe uma verdade absoluta, que existem fenômenos religiosos ou metafísicos. Diante disso, então, eu quero conversar com os irmãos nessa noite sobre estágios da reação de Paulo, um missionário em Atenas. Estágios da reação de Paulo, um missionário em Atenas. Em primeiro lugar, o que Paulo ele viu em Atenas que trouxe reação a ele. Se você observar o versículo 16, você vai perceber isso. Porque o texto diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Inicialmente você percebe que o texto aqui está nos ensinando e nos mostrando que Paulo ele estava à espera dos seus amigos. Provavelmente o objetivo de Paulo a essa espera era voltar novamente à região da Macedônia, a qual ele foi expulso. E expulso até mesmo em face de perseguição e de morte. Então, Paulo ele fica aqui aguardando, porque Paulo também ele havia recebido a visão sobre a ideia dele ir pregar na região da Macedônia, conforme o capítulo 16, versículo 10 de Atos, que diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E no capítulo 17, versículo 15, ele diz: os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles.
O que esses textos estão nos ensinando? Que não era surpresa encontrar Paulo esperando os seus amigos em Atenas com o desejo, então, de voltar à região da Macedônia, de onde ele foi expulso e perseguido. Todavia, enquanto Paulo estava na cidade de Atenas e esperava, ele estava ali não como alguém ocioso, mas Paulo estava orando pelos seus amigos. E você vai perceber isso lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 2 e 3, quando ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor. Se você for no capítulo 2, versículos 17 e 20, Paulo também está orando. No capítulo 3, versículos 9 e 10, Paulo também continua orando. Com isso, nós podemos concluir o seguinte: não era da natureza do apóstolo Paulo ficar em uma cidade de forma ociosa. Não era feitio dele. Você já reparou que às vezes, quando nós vamos para algum determinado lugar, alguma determinada região, e ali nós estamos aguardando alguém, ou até mesmo nós estamos em passeio, nós ficamos, se não tem nada para fazer, nós ficamos totalmente ociosos e ficamos às vezes até perdidos, porque não sabemos o que fazer. Não era o caso do apóstolo Paulo, ele sabia o que fazer. E o que ele sabia, e como ele sabia, ele ia orar. E ele não ia orar só por ele, mas ele ia orar também pelos outros, como nesse caso, Timóteo e Silas, que estavam lá em Tessalônica, a cidade da qual ele saiu dali foragido, expulso da cidade, e proibido de voltar novamente à cidade. Então nós precisamos também olhar para isso e aprender que muitas vezes a oportunidade vem quando nós menos esperamos nesse sentido. Porque se nós não tivermos conectado com Deus, nós não vamos conseguir, então, aproveitar também as oportunidades que Deus nos dá. E é por isso que Paulo aproveitava as oportunidades. Porque ele sabia qual era o objetivo e qual era o propósito pelo qual Deus o chamou, pelo qual Deus o resgatou. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber ainda que o apóstolo Paulo, naturalmente, como os turistas fazem em qualquer lugar, ele ali vai passear na cidade, ele vai caminhar ao redor da cidade, conforme o versículo 23, que diz: de fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses. Paulo, então, agora, ele como um turista, ele vai passear na cidade, mas o interessante perceber é que Paulo, ele não vive ali, ou não fica ali como turista, simplesmente, mas ele sabia que ele estava ali como um ganhador de almas para Cristo Jesus. Como um ganhador de almas para Cristo Jesus. Isso me ensina porque muitas vezes nós, então, não apresentamos o Evangelho de Cristo Jesus às pessoas, porque às vezes nós não conseguimos compreender que nós somos ganhadores de almas para Cristo Jesus. E Paulo, ele tinha essa convicção, ele tinha essa certeza. E por isso, então, ele olha para o momento, ele passeia na cidade, e ele vê uma oportunidade para ganhar almas para Jesus nesse sentido. E quando você vai perceber no texto que Paulo está caminhando, algo chama a atenção do apóstolo Paulo. E você pode perguntar, mas o que chamou a atenção dele? Foi o fato dele ter visto uma cidade envolto a uma idolatria dominante. E quando você olha para isso, você vai perceber que, sem dúvida nenhuma, Paulo, ele viu também as artes que tinha na cidade de Atenas, mas muito mais do que ficar olhando para as artes que tinha ali, ou ficar impressionado com a arquitetura ateniense, Paulo, ele procura perceber que existiam ali pessoas que precisavam ouvir do Evangelho de Cristo Jesus e conhecer a Cristo Jesus. Então ele não poderia deixar de anunciar a palavra nesse sentido. E por isso você vai notar então que no versículo 16 ele diz que o seu espírito se revoltava em face dessa idolatria dominante.
E quando nós olhamos, amados, para isso, nós vamos perceber que essa palavra idolatria aqui no texto, ela é um adjetivo e ela só aparece aqui nessa passagem. Ela não aparece em mais nenhuma outra passagem da Bíblia. Essa expressão só aparece aqui. E ela significa literalmente cheio de ídolos. Tá? Ela significa literalmente cheia de ídolos. E diante disso, então, nós podemos aqui afirmar que a cidade de Atenas, na verdade, ela estava como que sufocada pelos seus próprios ídolos. E isso é tão fato que Petrônio, um escritor contemporâneo na corte de Nero, ele vai ironizar de forma sarcástica ao afirmar que era mais fácil você encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Era mais fácil você encontrar um Deus em Atenas do que encontrar um homem. E nessa época aqui, a estimativa da população de Atenas era de 10 mil habitantes. Mas, ao contrário disso, os historiadores vão mostrar que haviam aproximadamente 30 mil estátuas aonde as pessoas ali muitas vezes prestavam cultos a essas estátuas. Você imagina uma cidade com 10 mil habitantes, onde tinha 30 mil estátuas, ídolos, onde ali os moradores se curvavam diante daquelas estátuas para adorar. E segundo os historiadores dizem que na Grécia Antiga, Atenas era o lugar que mais tinham essas estatuetas de deuses. E um ex-militar, historiador e filósofo chamado Xenofonte, ele vai se referir a Atenas dizendo o seguinte, que Atenas tinha um grande altar, um grande sacrifício, porque era isso que você via em toda a cidade. Além dessas estátuas, elas também, muitas delas eram cobertas de ouro, e nenhuma despesa era poupada. Em outras palavras, eles não mediam esforços nenhum para poder fazer essas estátuas. As pessoas de fato contribuíam para isso, de fato metiam a mão no bolso nesse sentido também. E às vezes graças a Deus, nós temos vivido uma realidade bem diferente como igreja aqui em Cacoal, onde eu tenho percebido desde que cheguei que os irmãos são bem participativos nesse sentido de missões, estão sempre dispostos a ajudar. Mas às vezes assim, nós poderíamos fazer mais. Às vezes nós poderíamos fazer mais. Às vezes nós poderíamos também contribuir mais. Porque a gente percebe que esse povo aqui, eles não tinham, nesse sentido, nenhuma dificuldade em contribuir. Mas a coroa da cidade de Atenas era o Paternum. O nome de um templo erguido lá no século V a.C., na Acrópolis, uma montanha que ficava localizada no centro da cidade de Atenas, que era dedicada à deusa Atena. E ainda hoje, só para você perceber como curiosidade, pessoas de todas as partes do mundo procuram visitar as ruínas de Paternum, e ali eles procuram contemplar as suas magníficas colunas que ainda restam. Esse templo ele foi feito de ouro e de mármore, o qual possuía 17 colunas laterais e 8 colunas de largura. E por que eu estou mencionando isso? Porque ali ficava a estátua da deusa Atena, nesse Paternum, onde ela podia ser vista a 60 quilômetros de distância. Calcule aí. A 60 quilômetros de distância ela podia ser vista. Então, quando você olha para isso, você percebe o porquê que o espírito de Paulo se revoltou na cidade de Atenas. Porque Paulo, ele olha para tudo isso e ele fala, esse pessoal está adorando o Deus errado. Esse pessoal está tudo perdido. E quando você olha para isso, você vai perceber que em outros lugares, ainda da cidade de Atenas, haviam imagens do deus Apolo, padroeiro da cidade, de Júpiter, Vênus, Mercúrio, Baco, Netuno, Diana e Esculápio, que é conhecido como deus da medicina.
E amados, quando nós olhamos para isso, você imagina, no nosso Brasil, quando nós vamos perceber o padroeiro do Brasil, não é Jesus. Então o nosso país também vive em face a uma idolatria. E a pergunta que nós precisamos fazer é, mesmo eu sabendo dessas coisas, isso revolta também o meu espírito? Isso me traz um desconforto. Porque o nosso país também se enredou para essa linha. Aonde o Ibope na TV ia falar sobre a padroeira. Mas isso causou no apóstolo Paulo revolta nesse sentido. É por isso então que Paulo ele olhava para a cidade de Atenas como uma cidade cheia de homens e mulheres perdidos, condenados a uma eternidade sem Cristo, e ele percebeu que essa era a oportunidade. Vale ressaltar também que no século 4 e 5, a cidade de Atenas foi a maior cidade também do mundo grego. Porém, ela perdeu toda essa autonomia, conforme nós já mencionamos atrás. Mas essa era a cidade dos maiores pensadores da época. Você vai perceber que essa cidade, principalmente, ela teve como pensador o filósofo Sócrates, Platão e Aristóteles. Homens que até hoje é falado, mesmo que nós não tenhamos nada sobre Sócrates, mas ainda nós ouvimos falar que foi Platão que citou aquilo que Sócrates disse. Esses homens até hoje são estudados. E essa cidade, então, ela se gabava por ter os maiores pensadores da sua época. Elas achavam isso o máximo. Mas o que me chama a atenção é que Paulo ele não se importava com essa ideia, e nem se o Paternum era uma das maravilhas do mundo antigo, ou se Atenas era a cidade natal desses homens de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. E Paulo aqui ele nos leva a fazer a seguinte pergunta: adianta elogiar o trabalho de homens cuja arquitetura e conhecimento existem para honrar a divindade pagã? Claro que não existe, claro que não. Claro que não adianta. E por isso nós devemos ter o sentimento do apóstolo Paulo, que viu uma cidade inundada pela idolatria, e ele se agitou por causa disso. Você em algum momento já se sentiu assim? Quando você olhou para um lugar, um ambiente tão idólatra, isso mexeu com você? Ou você olhou e falou assim, não, isso aqui é normal mesmo. Quando eu e você olhamos para algumas procissões, e aí aquele pessoal carregando uma imagem ali, aquilo mexe com a gente? No sentido de trazer uma revolta em nós? Porque estão totalmente cegos e perdidos. Porque o que nós aprendemos com Paulo aqui é que isso mexeu com ele. Isso revoltou o seu espírito. Uma segunda coisa que nós aprendemos com Paulo é o que ele sentiu. E o versículo 16 vai dizer, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O que Paulo sentiu quanto a isso foi, o seu espírito ficou revoltado. E essa palavra revoltada aqui, ou que se revoltava, ela deu origem a uma palavra nossa na língua portuguesa chamada paroxismo. E ela significa estimular em especial. Mas ela também tem outros significados. A ideia de irritar, provocar, causar ira. Originalmente essa palavra ela era utilizada em referência a um ataque epilético ou de convulsão. Nos seus primórdios ela era usada como um ataque epilético ou de convulsão. Portanto, Paulo, então, a ideia aqui é que ele estava tremendo, porque ele ficou perturbado com o que estava vendo.
Além disso, o verbo, ele está aqui no tempo imperfeito da língua grega. Esse tempo, ele expressa o quê? Uma reação contínua, que seria a nossa forma da língua portuguesa no gerúndio, que é uma ação continuada. Então a ideia aqui é que Paulo, ele sentiu essa revolta de forma contínua, não foi só por um momento, só por um instante, mas constantemente. Ele andava na cidade e isso causava nele essa revolta continuamente. Continuamente. É por isso que a ideia aqui não é eu e você olharmos para aqueles que estão vivendo sem Cristo, numa idolatria, e olhar para isso só num momento de revolta. Não, mas isso tem causado em nós essa continuidade, porque era isso que causava no apóstolo Paulo. Era isso. Então isso aqui mexia com ele. E isso o levou a ficar, muitas vezes, angustiado na cidade. Porque ele experimentou esse paroxismo em seu espírito. Essa provocação de raiva por causa da idolatria dominante na cidade de Atenas. E isso nos mostra que Paulo, então, ele odiava a idolatria. Por quê? Porque nós percebemos que Deus também odeia isso. Que Deus também odeia. E a pergunta que nos cabe fazermos aqui é: eu e você também odiamos a idolatria? Eu e você também odiamos isso? Porque o que Paulo está nos mostrando aqui, o que Lucas está registrando e Paulo está nos mostrando é que esse tipo de pecado provocou nele essa revolta. E assim, deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque às vezes quando nós falamos de idolatria, nós pensamos que é só aqueles que se curvam diante de uma imagem, mas sempre vale a gente lembrar, amados, que não é só essa ideia, não. Às vezes o meu filho pode se tornar a minha idolatria. Às vezes o meu trabalho pode se tornar a minha idolatria. Às vezes o meu time de futebol. Às vezes a propriedade que eu tenho pode se tornar minha idolatria. Então, assim, nós precisamos só também pensar sobre isso, que não é só uma ideia de se curvar diante de uma imagem. Porque tudo aquilo, quando rouba o lugar de Deus, aquilo que é Deus como centro, se torna idolatria para a gente. E isso precisa causar em nós revolta, assim como causou também em Paulo. Também vale lembrar que Paulo aqui, ou melhor, que os atenienses, eles adoravam a deusa do amor, que era Atena. E esse povo, então, diante disso, eles se entregavam a uma conduta sexual de forma promíscua. E quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que o nosso país, a nossa nação, ela é conhecida pelo mundo exterior como o país do sexo livre. Que chato isso. Quando outras nações falam do Brasil, e principalmente falam do Brasil, geralmente eles lembram do carnaval, eles lembram do sexo livre no nosso país. Em vez de lembrar de coisas boas, positivas que nós temos, lembram sempre dessas coisas de forma negativa, de forma pejorativa. E assim, a ideia daquilo que Paulo está nos mostrando é que isso deveria causar em nós, entendeu? Essa revolta de falar assim: Senhor, muda o nosso país, muda a nossa nação. Não foi assim que John Knox orou? E por várias vezes ele clamava a Deus dizendo assim: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morrerei. Qual foi a última vez que eu e você clamamos a Deus pedindo: Deus, dá-me o Brasil ou eu morrerei? Qual foi? Você lembra qual foi a sua última vez? Não precisa falar, só perguntando. Qual foi a última vez que eu e você oramos dizendo assim: Senhor, dá-me o Brasil para Cristo ou eu morrerei?
Porque isso ardia no coração de John Knox. Senhor, muda a história da nossa nação. Que a nossa nação possa ser conhecida como um país que crê no seu Filho Cristo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Em terceiro lugar, o que Paulo fez? O versículo 17 diz: por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Diante da idolatria em Atenas, Paulo ele não se limitou a simplesmente levantar as mãos em desespero, ou chorar, ou se lamentar. Pelo contrário, Paulo ele procurou compartilhar com os atenienses sobre as boas novas de Jesus Cristo. Aquilo que ele tinha recebido lá no capítulo 9 de Atos, quando o Senhor Jesus apareceu a ele. E você vai perceber que lá imediatamente o texto Lucas registra que imediatamente ele foi falar sobre isso às pessoas. Sobre aquilo que Cristo fez na vida dele, sobre aquilo que Cristo mudou na vida dele, sobre o fato de ter certeza de salvação. Então nós precisamos considerar aqui o que Paulo fez em diferentes contextos. Em primeiro lugar, você vai notar aí no texto que Paulo ele pregou na sinagoga. Essa era uma ideia muito comum do apóstolo Paulo. Porque ele também compreendeu aquilo que Jesus fazia quando chegava em algum lugar, que ia para a sinagoga. Paulo também vai, ele procura primeiro a sinagoga. Por quê? Porque Paulo ele entendia que o evangelho deveria ser pregado primeiro a quem? Ao judeu. E aí depois deveria ser pregado então aos gentios. É por isso que ele sempre procurava ali uma sinagoga. E ele então procurou pregar para os seus amigos, os seus compatriotas judeus melhor. E quando Paulo pregava, o que Paulo usava, amados? Nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele conhecia as Sagradas Escrituras. Se você notar no capítulo 17, versículo 2 e 3, quando ele estava pregando lá em Tessalônica, o texto diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Paulo, olha só, ele arrasou com eles acerca das Escrituras. Você sabe por que muitas vezes nós temos uma timidez para falar de Jesus para alguém? Porque às vezes nós nos sentimos inseguros para falar daquilo que Cristo fez e daquilo que a Bíblia diz a respeito de Cristo Jesus. Amados, porque qualquer coisa que nós vamos falar, nós precisamos ter segurança e convicção disso. E principalmente podendo dar razão da nossa fé, mostrando por que nós cremos assim, por que nós falamos dessa forma. E você vai notar então que o apóstolo Paulo, ele faz isso. Em segundo lugar, Paulo também não só pregava na sinagoga, Paulo pregava também no mercado. Às vezes nós como crentes, nós falamos assim: não, pastor, eu não falei para o meu amigo ou para a minha amiga ainda de Jesus, não, mas eu trouxe na igreja. Tá legal, beleza, né? Não vou dizer que não é importante, claro que é importante. Mas, além de trazer na igreja, você falou também lá no trabalho, lá na escola, nesse caso aqui no mercado. Tá vendo? Não é só no lugar. Até no mercado. Conforme o versículo 17 e 18, eu não vou ler, mas aí depois você leia. Então, Paulo ele não se limitou a falar a um povo exclusivo, que eram judeus, mas ele também falou a outras pessoas. Porque às vezes nós somos seletistas até quanto a isso. Não, esse aqui eu vou falar, mas aquele lá eu não vou falar, não. Eu vou citar isso porque ele citou de forma pública e em ambiente aberto. O reverendo Arival, ele contou que eles queriam plantar uma nova igreja lá em São Paulo, num bairro lá, mas ele queria plantar num bairro rico. Ele falou: eu não quero plantar no bairro pobre, não, porque pobre dá muito trabalho, eu quero plantar no bairro rico.
Mas no bairro rico, a igreja não vingou. Mas lá no bairro pobre, Deus fez a igreja crescer. Mostrando para nós, amados, que a questão, quem vai fazer as coisas acontecer, quem dá o crescimento da igreja é Deus, não somos nós. Nós somos meramente instrumento. Meramente instrumento. Mas é Deus que vai fazer a sua palavra germinar no coração dos eleitos. Então nós não podemos ficar escolhendo. Às vezes nós falamos assim, não, mas o fulano é duro demais. O apóstolo Paulo era perseguidor, mandou matar, prender cristãos, outros foram mortos por causa da sua ordem. Mais duro do que o apóstolo Paulo e teimoso além de tudo. Não era só duro, não era teimoso. Se você ler o capítulo 11 de Atos, você vai perceber da sua teimosia ainda. E Deus o converteu, amado. Porque para Deus não há nada demasiadamente difícil quanto a isso. Nada. Você já ouviu a história do pastor George Miller? Que ele orou por 2 amigos dele. Claro que ele orou por outros, mas por 2 amigos, os biógrafos contam essa história, relatam essa história. Sabe quanto tempo que ele orou por 2 amigos dele? 54 anos. 54 anos. E ele não viu a conversão de nenhum deles. Porque um se converteu quando ele morreu. O outro se converteu quando ele foi enterrado. Mas ele orou 54 anos por esses 2 amigos. Então, assim, às vezes nós somos impacientes também com algumas coisas. E nós precisamos entender que na evangelização ou na missão, nós precisamos ser pacientes. Porque quem vai dar o crescimento é o Senhor. É o Senhor. Nós somos só instrumentos. Mas é Ele que vai fazer as coisas acontecer. E Ele vai fazer no tempo dele e na hora dele. No tempo dele e na hora dele. O mercado também era conhecido como ágora. E nesse mercado, então, as pessoas ali, além de fazer compras, esse mercado servia também como um lugar em que as pessoas discutiam as suas ideias. E quando Paulo está pregando nesse lugar, tem 2 grupos ali, que é mencionado no versículo 17 e 18. Os epicureus e os estoicos. Estavam lá. E Paulo, então, começa a pregar ali. Mas vamos só pensar um pouquinho. Os epicureus, eles eram seguidores de um filósofo chamado Epicuro. E de acordo com Epicuro, o objetivo principal da vida era o de atingir o máximo de prazer e a quantidade mínima de dor. Em outras palavras, aqui nós estamos diante de um hedonismo, que é a ideia da busca do prazer de forma desenfreada. E se você olhar, é o que a nossa geração está vivendo hoje, tá? Nesse mundo, né, que já passou, já não é mais nem pós-moderno, já é ultramoderno. A nossa geração está vivenciando isso. Está buscando todo tipo de prazer, mas nenhuma quantidade de dor. Nenhuma quantidade. Além disso, eles não acreditavam na vida após a morte, nem no julgamento final. É por isso que o lema do grupo epicureus ou dos seguidores era assim: comamos e bebamos porque amanhã nós vamos morrer. Tá? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Se não tem vida depois dessa vida, se não tem juízo final, o que nos resta é fazer isso. Já os estoicos, amados, eles eram discípulos do pensador Zenão. E esse grupo, eles eram panteístas e fatalistas. Eles acreditavam que forças impessoais controlavam todas as circunstâncias da vida. Além disso, eles também sustentavam que o que acontece, acontece necessariamente. Ou seja, os estoicos, eles se orgulhavam de sua capacidade de aceitar o que viesse sobre eles.
Em outras palavras, eles ensinavam que a vida ela é cheia de momentos bons e momentos ruins, e que ninguém é capaz de evitar o mal. Então, o que você tem que fazer é sorrir e suportar aquilo que vem sobre você. Mas quando nós olhamos a perspectiva de vida dos dois grupos, estavam totalmente contrários. Porque a Bíblia diz que eu e você fomos criados com um propósito, que é o de glorificar a Deus. Nós fomos criados com essa ideia. O ser humano foi criado para glorificar a Deus. E quando o ser humano ele está fora do trilho e ele não consegue enxergar isso, o ser humano então, ele começa a adorar outras coisas que não é o Deus verdadeiro. E é isso que Paulo então, ele está aqui procurando mostrar para os atenienses. É isso que ele está ensinando aqui. E é isso que ele está nos mostrando também nessa noite. Que nós fomos criados por Deus para glorificar a Deus. Para prestar culto a Ele. E só a Ele. E a mais ninguém. Além disso, você vai perceber que no versículo 18, Paulo agora aqui, ele passa por um momento de contender com esses filósofos. E essa palavra, ela significa encontrar-se no sentido hostil, de lutar com alguém. E diante disso, nesse ambiente hostil, você vai perceber que alguns então ali perguntaram, mas quem é esse tagarela? E a palavra tagarela, ela significa literalmente apanhador de grãos. E a ideia aqui era de pássaros que comiam aquilo que eles não plantaram, aquilo que eles não fizeram. E apanhador de grãos aqui, a ideia era o seguinte, a ideia era de alguém, de um caipira ou de um cabeça oca que não sabe como argumentar com alguém, que não sabe falar de algo que ele produziu. Então ele começa a pegar uma parte de um aqui, a parte do outro ali, a parte do outro acolá, e ele então monta uma ideia. Mas a ideia não é dele. A ideia não é dele. Então é por isso que é chamado de um caipira, ou de um cabeça oca, ou de um tagarela, como estava aqui falando os epicureus e os estoicos. Em outras palavras, eles estavam ofendendo ao apóstolo Paulo. E eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes, quando nós formos pregar o Evangelho, as pessoas vão nos ofender também em alguns momentos. Em alguns momentos as pessoas vão ficar até bravas com a gente. Em outras elas vão até nos xingar. Usar palavras de baixo escalão, de baixo contra nós. Mas isso não pode desanimar de pregar o Evangelho. É isso que Paulo está ensinando, porque isso não desanimou. Se você continuar lendo depois, você vai perceber que ele foi levado para o Areópago. E lá ele falou diante das autoridades da cidade. Além de ter falado para o povo, ele falou também diante das autoridades. Ele aproveitou a oportunidade. Você está percebendo como é que Deus foi levando ele além? Falou até para as autoridades da cidade ateniense. Conversou com os homens mais inteligentes da cidade e conversou também com aqueles que não tinham tanta inteligência assim. Nós precisamos ser esses, amados. Nós precisamos falar com o culto e com o leigo, da mesma forma. Da mesma forma. Tem uma senhora no nosso meio, lá na terceira, e eu quero fechar aqui. Ela não sabe ler. E quando nós estudamos, se Deus permitir, dia 2 de setembro ela passa no conselho para ser recebida como membro. E quando nós estávamos estudando a Bíblia e tudo, ela
ela olhava e eu perguntava, Senhor, eu me fiz claro, eu deixei claro a ideia. E ela falou assim, pastor, eu não vou dizer com as palavras do Senhor, mas com as minhas palavras, o Senhor deixou claro o assunto aqui. Eu entendi. Eu entendi. E aquilo eu olhava e falava assim, gente, Deus faz, né, o culto entender a mensagem, e Deus faz aquele que não tem, né, tanto estudo assim também entender a mesma mensagem. Porque as pessoas não são convencidas pela nossa persuasão, ou pelos nossos diplomas, ou pelo nosso conhecimento, mas elas são convencidas pela palavra de Deus e pela própria ação do Espírito Santo no coração delas, assim como foi no meu e no seu. Assim como foi no meu e no seu. Porque é Ele que convence. E eu confesso que aquilo serve como um estímulo para mim, quando eu olho para ela. De perceber que Deus fez ela também entender a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Porque o mérito não é nosso. O mérito é de Deus. O mérito é de Deus. Com isso eu quero dizer para você, se sinta estimulado a falar de Jesus. Independente se tem muito conhecimento, se tem pouco conhecimento. Saiba de uma coisa, quem vai fazer germinar é o próprio Deus. É Ele que vai fazer. E a Bíblia deixa bem claro isso. Mas a responsabilidade de pregar e de orar é minha e sua. É minha e sua. Então, assim, não fique mais dando desculpa ou dizendo assim, eu não sei falar. Claro que você sabe. Todos nós sabemos. O que nós precisamos, às vezes, é sair da nossa zona de conforto. Para podermos falar do amor de Cristo às pessoas. Às vezes está ao nosso lado, mas às vezes está distante também. E nós precisamos ter o mesmo ânimo quanto a isso. O mesmo ânimo. E saiba que quem vai dar o crescimento é o Senhor Deus. E Ele vai dar o crescimento, segundo a vontade dEle. E Ele vai dar. Ele tem feito isso no nosso meio. Lá na terceira eu tenho que ir atrás das pessoas. Aqui Deus está mandando as pessoas. Isso é legal. Lá eu tenho que sair atrás. Aqui Deus tem mandado as pessoas, mas isso também não é para a gente ficar parado, irmão. Isso é para que os irmãos também, entendam, falam, poxa, Deus tem mandado as pessoas, tem trazido as pessoas, mas eu preciso fazer a minha parte também. Eu preciso fazer a minha parte também. Você já ouviu o relatório do Sínodo que nós fomos a igreja que mais cresceu em todo o Sínodo, em todo o estado de Rondônia? Nós fomos a igreja e nós crescemos mais até do que os próprios Sínodos. Não? Do presbitério. Então, mas olha só, está vendo o que Deus está fazendo, amados? Você imagina se todos nós engajarmos nisso? Muito mais coisas vão acontecer. E é isso que o apóstolo Paulo fez. E é isso que eu e você precisamos fazer. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor. Porque aprove ao Senhor, na eternidade, usar homens e mulheres para que o teu evangelho chegasse até nós. E Deus, em nome de Cristo Jesus, eu fui alvo, Deus, da pregação do evangelho por meio de uma serva do Senhor.
que teve toda a paciência do mundo em apresentar Cristo Jesus. E Deus, ela fez isso por algumas vezes. Até que um dia, o Senhor a usou para perguntar se eu tinha entendido a mensagem e queria fazer um compromisso com Cristo Jesus. E eu creio que assim Deus foi com praticamente todos nós, se não todos. Alguém um dia se dispôs a falar de Cristo para nós. Alguém um dia saiu da sua zona de conforto. E Deus, nós temos vivenciado tantas coisas aqui na cidade de Cacoal, como igreja presbiteriana. Tanto aqui a sede quanto a segunda, Deus, e as 3 congregações, mais o ponto de pregação. Mas nós não podemos pensar que isso é tudo, Senhor. Que o Senhor, Deus, permita que o nosso espírito também fique revoltado. Mas revoltado, Deus, no sentido, Deus, de olhar para aqueles que estão, Deus, sem Cristo, ou para, Deus, aqueles que estão vivendo no mundo da idolatria. Deus, para que nós possamos falar do amor de Cristo Jesus a eles. Para que eles possam conhecer esse amor que nós conhecemos também. E não só isso, e a certeza de que se morrer hoje, vão morar no céu para toda a eternidade com o Senhor. Deus, continue a usar o teu povo. Esse povo, Deus, que tem sido tão participativo quando é desafiado, Deus, a ajudar alguém que está em necessidade, como foi na semana passada com o Claudemir. Deus, ao mesmo tempo, também desperte para que cada um de nós possamos, Deus, ser um missionário aonde nós estamos. Falar de forma desenrolada e convicta daquilo que Cristo fez. É a nossa oração, gratos. Em nome de Jesus. Amém.